Sejam bem-vindos ao Entrevista Fabico, programa vinculado à cadeira de Fundamentos da Entrevista Jornalística, organizado por estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou Mariana Dallas, estou aqui com Marcelo Rosinski, Rodrigo Forgiarini e Lucas Fagundes. E na edição temos Eduardo Capaldo. O nosso convidado de hoje é Everton Lacerda, jornalista, ambientalista e presidente reeleito da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. A organização, em 2021, completou 50 anos de atuação em proteção ao meio ambiente. Everton, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje, muito obrigada por receber o nosso convite. No primeiro bloco, trataremos, então, sobre um assunto que está muito recorrente na mídia. O recente caso, que acabou sendo muito divulgado na questão ambiental, é a questão do Parque Harmonia. Acusada de questões de ambiental, a construtora GAM3, ela foi acusada de danos ambientais durante as suas obras no Parque Harmonia. Em relação a isso, a prefeitura parou e seguiu diversas vezes algumas obras, e isso foi muito pautado na mídia e também pela própria organização. Em relação a isso, Everton, gostaríamos de perguntar qual a sua opinião e a opinião da Agapan em geral sobre os danos ambientais causados, as acusações de danos ambientais causados pela GAM3 e como fica a proteção natural nesse ambiente agora que as obras foram liberadas. Obrigado, Mariana, pela oportunidade, né? Um prazer estar aqui com vocês, para o público da TV aqui da URGS, né? Da Fabico. Olha, sobre esse caso, o que a gente tem para dizer é que, no final das contas, a GAM3 é quem tem menos culpa. Se alguém tem culpa nisso é a prefeitura, porque a prefeitura contrata e a prefeitura tem que fiscalizar. Há algo em curso no Brasil que é diminuir os setores de fiscalização e aumentar as parcerias público-privadas. O que espera-se do poder público? Que ele fiscalize e se responsabilize por todas as obras. Existia um projeto para o Parque Harmonia, com arquitetos que fizeram aquele projeto, e esse projeto foi aprovado. Depois, quando começou a execução, outros arquitetos assumiram e modificaram o projeto. Então foi aquela devastação que foi vista ali no Parque Harmonia, que houve a denúncia. A prefeitura depois ela se manifesta perguntando por que não falaram antes. Simplesmente ninguém falou antes porque a prefeitura atual ela tem um modus operandi de trabalhar escondendo, né, sem a transparência, vamos dizer, até não vou dizer escondendo, tá? Fica uma palavra um pouco forte, mas sem dar a transparência necessária para que haja uma participação popular em Porto Alegre, né? Se os parques são da população, a população tem que definir os destinos desse parque. A gente tem que lembrar que não se trata apenas do Harmonia, né, mas também da Redenção, do Marinha do Brasil. Na Redenção queriam privatizar e colocar um estacionamento para centenas de automóveis no subsolo, né, um impacto ambiental assim muito forte naquela região primorosa, né, do centro, ali da região central de Porto Alegre, de uma cidade, de uma capital altamente poluída, com a quantidade de carros emitindo CO2 aumentando ano a ano e cada vez menos espaços de natureza, né, para que os moradores possam ir ali de chinelo de dedo, pé no chão, sentar com um livro embaixo d'água, né, embaixo de uma árvore, perdão, sentar com uma aguinha, uma coisa simples que a gente precisa nesse dia a dia, e a prefeitura tem tirado aos poucos esses espaços para quê? Para construir roda gigante dentro de um parque, para construir bares dentro de um lugar onde antes era um orquidário, no caso da Redenção. Aqui eu misturei as pautas, tá? Mas porque do nosso ponto de vista elas estão um pouco interligadas. Bom, Everton, no início deste ano, a Agapan emitiu uma nota sobre a quantidade elevada de árvores sadias sendo derrubadas em Porto Alegre, sem explicação por parte da prefeitura. Como mencionado, as denúncias aumentaram desde a terceirização do trabalho. Desde aquele momento, vocês percebem alguma alteração neste comportamento? Ou ainda percebem retiradas ou recebem muitas denúncias? A gente recebe semanalmente fotos, né, das pessoas apavoradas que nos seus bairros, nas suas ruas, árvores estão sendo cortadas ou então mal podadas, né? E o próprio mal podado já é um início, um passo inicial para a árvore enfraquecer, né, e depois vir a adoecer e dizer, olha, tiramos a árvore porque essa árvore ela já estava morrendo. Sim, por causa do maltrato desde antes. Aqui é fácil ver quando antes a CE cortava as árvores para passar aquele monte de cabo e as árvores tinham formato de Y lá em cima, né? Cortava no meio, os cabos passavam, ficava um pouco para cá das copas e um pouco para cá. Não era raro de causar um desequilíbrio nas árvores, tanto que existe a tal da poda de equilíbrio, né? A poda para dar equilíbrio. Se um galho está muito forte, muito pesado, se dá uma podada nesse lado para o tronco não ceder. É uma coisa que não precisa ser um grande especialista para entender isso. E parece que a Prefeitura de Porto Alegre ela tem
tratar dessa questão ambiental, da recuperação das árvores, da manutenção das árvores, inclusive o que deveria ser ampliação da nossa arborização, ela tem tratado isso com muito descaso, né? E as desculpas são sempre risórias, né? Risíveis, né? As desculpas que a prefeitura traz para a gente. Perfeito. E nessa questão do desmatamento de árvores também a gente percebeu no governo anterior, que ocupou o Planalto, né, um alinhamento com um certo discurso que questionava desmatamento, até as mudanças climáticas. E aqui no nosso estado, o bioma Pampa ele foi, em 2021, proporcionalmente mais desmatado, com aumento de 92% em relação ao ano anterior. Como é que a Agapan lidou com esse governo anterior e que mudanças está conseguindo perceber agora com um novo governo aqui no nosso país? Perfeito. Agora vamos para o nível nacional, então, né? Questão mais macro, né? Claro. As entidades ambientalistas, como a Agapan e as outras que sucederam, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, que nós somos o berço do ambientalismo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul é o berço do ambientalismo brasileiro e da América Latina, as entidades têm uma característica de se dizerem assim suprapartidárias ou intrapartidárias. Não, independente do partido, se a questão ambiental ela estiver equivocada, vai ter críticas, né, porque a nossa defesa é do meio ambiente, né? Então, seja um partido de esquerda, seja um partido de direita, de centro, não importa isso, tá? Bom, o que aconteceu no caso dessas últimas eleições foi inédito nesses 50 anos da Agapan. Foi a primeira vez que a entidade teve que vir a público e se manifestar contrária à reeleição de um presidente. Porque foi tamanha a devastação na Amazônia, tamanha a devastação nos outros biomas, que a gente jamais tinha visto isso, né? Uma facilitação para a ampliação dos plantios de monocultura de soja transgênica, que a gente sabe que utiliza muito mais veneno, né? E é um plantio para exportação, né? Exportação de grãos que são considerados mercadorias, né? Commodities, como o mercado chama. Então, que não sequer deixam recursos, inclusive financeiros aqui, para dentro do nosso estado, no caso do Rio Grande do Sul, falando assim, né? Porque são impostos imunes à tributação. Eles não são só isentos, o termo é imunes, né? Em lei, eles não podem ser tributados com o ICMS, por exemplo. Então, o grande recurso que seria o ICMS poderia ficar aqui, inclusive, para investimento nas estradas, que os próprios caminhões do transporte detonam as estradas, então nós não temos sequer esses investimentos. Então, a gente via que essa política do governo anterior ela era desastrosa. Nós percebemos isso, acho que o Brasil inteiro percebeu e o resto do mundo também, né? Era um mau exemplo que a Amazônia estava dando, né? Ou o tratamento da Amazônia estava dando naquele governo. Bom, se mudou o governo. Com o atual surgiu inicialmente e ainda surge, ainda existe a esperança de que isso vai ser modificado, tá? Mas a gente ainda está analisando, a gente torce, a gente está sempre colaborando com quem for do governo, no que nos chamarem, no que nos abrirem espaço, para que realmente a defesa da Amazônia e contra o desmatamento, a melhoria da questão da qualidade ambiental no Brasil, ela melhore. Mas não nos furtaremos de críticas também se o atual governo, por algum motivo, ceder às pressões do lado que quer destruir, né? Mas alguma mudança assim, mais pontual já foi percebida aqui no Pampa, por exemplo? Ou ainda algo muito mais na esperança de acabar com aquela destruição anterior e recomeçar do zero? Tem recentemente uma colega nossa, jornalista, fez doutorado aqui na URGS também, que é do grupo de ecojornalistas e também do núcleo de ecojornalistas do Rio Grande do Sul e também do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental daqui da URGS, a doutora Eliege Fante. Ela tem tratado muito dessa questão do Pampa, né? Ela tem feito assessoria, está inclusive morando em Passo Fundo, esteve conosco aqui em Porto Alegre na semana passada no seminário que a gente realizou de jornalismo e ativismo ambiental. E ela percebe que não existe ainda uma melhora. É muito pouco tempo ainda. Os plantios de eucaliptos e de soja para exportação, eles continuam, esses maciços de plantações continuam aumentando, né? E a população, de uma forma geral, talvez aí entre o nosso papel, né, de comunicadores, talvez, mostrar que o Pampa, ele é um bioma muito rico e muito importante como a Mata Atlântica. Ele só não aparece tanto quanto a Mata Atlântica, porque ela é aquela mata verdejante, né? Arbustos altos, mas as gramíneas que existe no Pampa e no solo, como é que é, nas áreas campesinas ali, elas são muito ricas, né? O professor Paulo Braque, aqui também da Ecologia da URGS, fala muito sobre isso, né? E então a gente precisa talvez comunicar melhor para o pessoal entender a importância também de preservar o Pampa. Sim,
Everton, ainda seguindo na questão nacional, a gente viu recentemente o acontecimento da Cúpula da Amazônia em Belém, né? Receberam, enfim, diversos líderes da América Latina. E eu queria, continuando, enfim, falando sobre a influência da floresta amazônica para todo o Brasil, entender por parte da Agapan, enfim, a tua visão também, sobre qual o impacto que a visibilidade para um evento como esse pode trazer para o Brasil, para a preservação da floresta amazônica, mas também para o sul do Brasil. O Rio Grande do Sul ele é muito impactado positivamente pela Amazônia, né, pela umidade que vem de lá, os chamados rios voadores, e também pode vir a ser impactado negativamente se a gente alterar o clima, né, o equilíbrio climático que existe na Amazônia. E eu sempre eu digo e cito muito a URGS, gente, porque a própria Agapan lá em 71, ela surgiu, a gente diz que é dentro da URGS, né, com muitos professores se envolvendo. O professor Alfredo Gui Ferreira, por exemplo, que é um professor fundador da Agapan, hoje em dia ele é aposentado, mas muito atuante. Então, dentro da ciência, né, que os próprios professores, pesquisadores, eles nos mostram, é que se a Amazônia ela virar deserto, se for desertificada em alguma parte, se ela entrar no que alguns cientistas já dizem num ponto de não retorno, que talvez se não entrou ainda está muito próximo, nós sofreremos aqui também a agricultura do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, né, do estado do Mato Grosso, também podem sofrer com isso e a gente pode ser muito impactado. Então, o que a cúpula da Amazônia nos traz é a ampliação e a abertura para o debate, isso é muito importante, né, para o debate internacional. Porque, inclusive, agora a gente está com essa questão assim se a Petrobras abre poços de petróleo lá no mar, na parte de cima lá, né, no oceano, ou não. Da Amazônia, né? Exatamente. Então, essa discussão ela é muito importante para nós e ela está em aberto, né? Enfim, eu acho que o mais importante da Amazônia nesse momento é isso, são as aberturas. Depois nós vamos ter a COP30, né? Que é Belém, né? Também a gente está esperando para ver o que vai acontecer, mas só o fato de o governo estar aberto à discussão, né, aproximando a ciência, aproximando o ambientalismo, e o ambientalismo ele é ciência também, porque ele trabalha junto com a ciência, com os dados da ciência, né, só é mais ativo no sentido de cobranças, né, diferente um pouquinho, digamos, da ciência, que a ciência ela é o que ela tem que ser, né, ela estuda, ela divulga os seus artigos, divulga os seus resultados, e nós, de posse disso, temos que ampliar, né, a repercussão dos dados científicos. Sim. Bom, faremos agora um rápido intervalo e no próximo bloco voltaremos para falar um pouco sobre a criação da Agapan e o envolvimento do Everton na associação. Voltamos já. Sejam bem-vindos de volta ao Entrevista Fabico. Nesse bloco trataremos um pouco sobre o envolvimento do Everton na Agapan e um pouco sobre a sua criação. Bom, Everton, esse ano a Agapan completa 52 anos de luta ambiental, tendo sido uma das primeiras organizações do país na luta pelo meio ambiente. Como tu descreve todos esses anos de atuação? Olha que pergunta maravilhosa, Mariana. O aniversário foi dia 27 de abril, né, deste ano, né, 52 anos. E eu brinco que a Agapan e eu fomos gestados na mesma época. Só que eu rebentei um pouquinho antes, né? Nasci em janeiro de 71 e a Agapan no dia 27 de abril. E vim conhecer a Agapan 30, quase 40, 30 e poucos anos depois, né? Não conhecia antes. E me maravilhei com a história e com a forma como a entidade trabalha, porque desde o início ela atua de forma 100% voluntária. Né? Não faz grandes projetos no sentido de editais, né? Então são projetos que aparecem dentro do âmbito local e nacional e internacional, mas muito pelo esforço de seus membros, né? O mais conhecido deles, que é porque acabou virando o que seria hoje um ministro de meio ambiente, é o José Lutzenberger. Ele vem de uma história que trabalhava numa empresa produtora de químicos, de produtos químicos, a Bayer. Quando ele se percebe que a empresa está produzindo para venenos agrícolas, ele sai dessa empresa. Ele estava no Marrocos nessa época. Ele era um executivo de alto escalão da empresa, viajava o mundo inteiro,
né? E volta para Porto Alegre para fundar uma entidade ambientalista porque ele percebe que existia um grande problema. O que talvez tenha influenciado o Lutzenberger, entre tantas outras coisas? Aqui no Rio Grande do Sul nós somos berço do ambientalismo, porque nós tivemos o Padre Rambo, né, muito conhecido, tem até a escola com o nome dele. O Hessler, né, o Hessler era um funcionário público que cuidava dessas questões, principalmente das matas, né, das árvores aqui no estado, e escrevia muito no jornal Correio do Povo. E isso é uma coisa que ele tem, que o Lutzenberger também tinha, eles escreviam muito no jornal. E a partir dali eles conseguiam conversar com a população. Bom, além do Lutzenberger, né, tem o Augusto Carneiro, o professor Alfredo Gui Ferreira daqui, tantos outros professores que eu não vou citar agora, né, por realmente não ter de pronto aqui, de memória. Mas, então, esse envolvimento deles, e sempre de forma muito crítica, trazendo a visão crítica da sociedade, trazendo essa questão que a ciência já mostrava de que as mudanças climáticas elas estavam nascendo e do jeito que a sociedade ela vinha se desenvolvendo com muita emissão, né, dos gases de efeito estufa, né, dos combustíveis fósseis, trazendo aqui para cima da atmosfera aquilo que estava enterrado lá, o CO2, né, isso vem acontecendo até agora. Imagina se há 50 anos já vinha esse problema, como isso está agora. E está cada vez mais comprovado de que eles estavam certos, né, porque os níveis estão aumentando das emissões. E os eventos extremos que estão acontecendo, já dá para perceber, principalmente quem tem um pouco mais de idade, mais de 30, mais de 40 anos, sabe que não era assim antes. O nosso inverno ele era mais marcado, o verão ele era mais marcado. Nós estamos hoje, né, na gravação desse programa, com uma temperatura de 30 graus. E pode, talvez, no final da noite ter baixado para 15, né, talvez com tormenta, que é o que está marcando, né, vamos ver. Então, assim, as mudanças climáticas, elas são irrefutáveis. O aquecimento global ainda muito polêmico, algumas pessoas não entendem como aquecimento global se agora está fazendo 1 grau aqui no inverno, vamos supor, mas só que nós estamos falando de média, né? A média global, o clima vem aquecendo e isso impacta de forma que a gente talvez nem tenha tanta noção. No fundo, nas profundezas do oceano, que a gente não está enxergando isso a todo momento, mas já mostraram fotos, né, que os corais estão branqueando. Já teve reportagens do Globo Repórter, por exemplo, mostrando que lá na ilha de Galápagos, os animais lá, eles estavam, o dragão de Komodo que existe lá, já estava mudando o tempo que os ovos eram chocados, ou seja, alguns já não estavam nascendo, as gramíneas, essas que existem no nosso pampa, que também a gente não enxerga, mas que elas estão ali, fazem esse equilíbrio do planeta, ajudam, né, ele acontecer, elas também estão mudando, né, também estão sofrendo com essa pequena alteração, o que parece ser pequeno, alteração, mas que impacta muito num planeta tão grande, né, tão biodiverso e tão complexo como é o planeta Terra. Então, o orgulho de participar da entidade e dar força para ela é nesse sentido. Por isso, eu aproveito aqui e a gente sempre faz um esforço muito grande para que os jovens venham a se juntar à Agapan. Isso tem acontecido, mas que venham cada vez mais. O pessoal da comunicação, a gente precisa muito de jornalistas, né, pessoal da comunicação para ajudar a difundir essas pautas ambientais. Bom, tu cursou Ciências Sociais e Jornalismo, né? De que forma esses cursos eles impactaram nessa tua trajetória na luta ambiental? Perfeito. Bom, eu comentava com vocês antes aqui, o meu primeiro vestibular foi aqui na URGS para jornalismo, eu não consegui passar na época. Aí depois fiquei um tempo sem estudar, tive que entrar para o mercado de trabalho, né? A vida me exigiu naquele momento. E aí eu quando eu voltei a estudar, comecei a fazer sociologia, né? E fui até mais da metade do curso. Acabei depois trabalhando com jornalismo, né? Numa emissora de TV aqui uma emissora de TV, Canal Futura inicialmente, fazia programa para o Canal Futura, depois fui trabalhar com outras emissoras e aí voltou o jornalismo, né, para a minha vida. Então, acho muito importante as ciências sociais, todo jornalista se aprofundar muito no conhecimento das ciências sociais, para que a gente não faça um curso muito superficial, muito ligado só à técnica, né? A técnica ela é importantíssima, mas a gente compreender o que está acontecendo no mundo e ter essa visão crítica, ela é importante. A sociologia, ela me ajudou muito nessa questão. Tanto que depois eu voltei e fiz uma pós-graduação em Ciências Humanas, Filosofia, História e Sociologia, também aqui na PUC-RS. Bom, Everton, com isso a gente encerra o programa. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por tudo. E muito obrigada aos nossos telespectadores. O Entrevista Fabico fica por aqui e até uma próxima.